Sabe, um motor de avião é bem parecido com a gente. Para gerar toda aquela força e levantar toneladas do chão, ele precisa ser alimentado. E a receita é até que simples: ar para respirar e combustível para comer. O sistema que prepara esse prato todo é o que a gente vai desvendar hoje: o sistema de alimentação. Só que tem um detalhe, né? Como é que se garante que essa refeição seja perfeita lá em cima, a quilômetros de altura, onde o ar é super rarefeito, gelado? Aí é que entra a parte fascinante da engenharia. E é isso que a gente vai explorar agora. Então, a jornada toda começa aqui. Dá uma olhada nesse diagrama. A gente consegue ver as três etapas principais. Primeiro, o sistema de admissão, que é por onde o ar é puxado para dentro. Depois, em alguns motores, tem um sistema de superalimentação, que basicamente comprime esse ar para dar mais fôlego para o motor. E por fim, o sistema de formação de mistura, que é onde tudo se junta com o combustível. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Seguindo o caminho do ar. Como que ele entra no motor e se prepara para fazer o trabalho dele. Olha só, o ar entra por um bocal na carenagem e a primeira coisa que acontece é que ele passa por um filtro. Pensa num purificador de ar, sabe? É para tirar qualquer sujeirinha. Depois, ele pode ser aquecido e essa parte é super importante para evitar um problema bem perigoso que a gente vai falar daqui a pouco. E só aí, limpinho e na temperatura certa, ele segue para o coração do sistema. No fim das contas, cada um desses passos, desde a filtragem até o aquecimento, tem um único e grande objetivo: entregar a mistura de ar e combustível perfeita para os cilindros, porque é essa perfeição que garante a combustão ideal e, claro, a potência para manter o avião voando. Certo. Agora, vamos falar do grande desafio, o verdadeiro vilão dessa história toda para um motor a pistão: a altitude. Porque o ar que a gente respira aqui no chão definitivamente não é o mesmo lá em cima. É simples. Quanto mais alto o avião sobe, mais o ar fica rarefeito, menos denso. E para o motor, isso é péssimo. É como se ele estivesse tentando correr uma maratona em alta altitude. Ele começa a sufocar. A cada respirada, ele puxa menos oxigênio. E o resultado disso? Uma perda de potência bem grande. Tá, e como os engenheiros resolveram essa parada? Basicamente com duas abordagens diferentes. De um lado tem um motor que a gente chama de aspirado. Ele é mais simples, ele simplesmente aspira o ar que está disponível. Por isso ele vai perdendo o fôlego conforme sobe. Do outro lado, a gente tem um motor superalimentado. Esse aqui não fica esperando o ar chegar não. Ele é mais agressivo. Ele usa um compressor para forçar o ar para dentro do motor. E olha só, a imagem deixa a diferença bem clara, né? Na esquerda, o caminho do ar no motor aspirado é super direto, bem simples. Agora, olha para a direita, para o superalimentado. Tá vendo aquele componente a mais ali no meio do caminho? Aquele é o famoso compressor. E é essa pecinha que muda tudo quando o assunto é voar alto. E se a imagem não foi suficiente, esse gráfico aqui mata a questão. É a prova dos 9. A linha de baixo é o motor aspirado. Repara como a potência dele vai caindo, caindo, caindo conforme a altitude aumenta. Agora a linha de cima é o superalimentado. Ele mantém a potência lá no talo até chegar na sua altitude crítica, que é o limite onde o compressor ainda dá conta do recado. A vantagem é absurda. Ok, então o motor já em ar suficiente? Problema resolvido? Ainda não, porque não adianta só ter a quantidade de ar. O segredo está na qualidade da mistura. É que nem fazer um bolo, as proporções dos ingredientes são tudo. E essa proporção tem nome, é a relação ar-combustível. A lógica é fácil. Se tem combustível demais na mistura, a gente diz que ela está rica. Se tem pouco combustível, ela está pobre. E existe um ponto de equilíbrio, a perfeição química, que tem um nome chique: mistura estequiométrica. Basicamente são umas 15 partes de ar para cada uma parte de combustível. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar a coisa toda. Lá na esquerda, um monte de partículas de combustível para pouco ar. Isso é uma mistura rica. Lá na direita, o contrário, bem pouquinho combustível, ou seja, uma mistura pobre. E ali no meio, o ponto ideal, o equilíbrio perfeito para a queima ser completa. E é aí que a coisa fica interessante. Porque a mistura ideal, na verdade, depende do que se quer fazer. Olha só esse gráfico. Para ter potência máxima, tipo para decolar, o motor gosta de uma mistura um pouquinho mais rica, ali por volta de 12:1. Agora, para economizar combustível lá no voo de cruzeiro, o piloto vai buscar uma mistura mais pobre, perto de 16:1. Ou seja, é uma escolha constante entre ter mais força ou ser mais econômico. E quem faz essa escolha? Quem gerencia essa receita? Bom, isso não é automático não, hein? Exige atenção constante e o comando direto do piloto. É o toque humano no meio dessa mecânica toda.
E a ferramenta para isso é essa aqui, a manete de mistura. Ela não é vermelha por acaso não, é quase um aviso, sabe? Cuidado, mexer aqui de forma errada pode parar o motor. Mas o funcionamento é bem intuitivo. Empurrou para frente, a mistura fica mais rica, puxou para trás, ela fica mais pobre. E esse ajuste não é uma coisa que se faz uma vez e esquece, de jeito nenhum. Esse perfil de voo mostra bem isso. O piloto é como se fosse um maestro, gerenciando essa mistura o tempo todo para otimizar o motor em cada fase diferente do voo. Vamos acompanhar essa dança, então. Pensa só, no táxi e na decolagem. Manete toda para frente, mistura rica para ter potência máxima. Começou a subir, o ar vai ficando rarefeito, então o piloto vai puxando a manete, empobrecendo a mistura para compensar. Chegou no cruzeiro, empobrece mais um pouco para economizar combustível. Na descida, o processo se inverte. O ar volta a ficar denso, então tem que ir enriquecendo de novo. E na aproximação final, mistura toda rica de novo, por segurança, para ter potência total disponível se precisar remeter. Mas onde que essa receita toda, essa mistura de ar e combustível é preparada? Vamos dar uma espiada no lugar onde a mágica acontece, dentro do carburador. Esse aqui é um carburador do tipo boia. Olhando assim parece super complexo, né? Mas a ideia por trás é até que simples. Ele precisa medir o tanto de ar que está entrando e, com base nisso, borrifar a quantidade certinha de combustível. Os principais atores aqui são a câmara de flutuação, que é tipo um pequeno tanque de combustível, o injetor, que borrifa o combustível, e a peça-chave, o Venturi, que a gente já vai entender. A pergunta de $1 milhão é: como o carburador sabe exatamente quanto combustível ele tem que borrifar? Não tem nenhum computador ali dentro. A resposta é física pura. O grande segredo é um negócio chamado princípio de Bernoulli. E esse diagrama explica a mágica toda. O ar é forçado a passar por essa parte mais estreita, o tal do Venturi. E o que acontece quando ele passa por ali? Ele acelera. Pelo princípio de Bernoulli, quando a velocidade do ar aumenta, a pressão dele diminui. Essa queda de pressão ali no meio do Venturi cria um vácuo, uma sucção, que funciona como um canudinho, puxando o combustível da câmara e pulverizando ele direto no fluxo de ar. É genial! Então, se a gente parar para pensar, é tudo uma dança super delicada entre física, química e mecânica. O ar entra, às vezes é comprimido para compensar a altitude, e aí a física do Venturi cria a mistura perfeita com o combustível. E quem rege essa orquestra toda? O piloto, claro, para manter o motor funcionando em harmonia. Só que esse sistema genial tem um calcanhar de Aquiles. Lembra que a pressão e a temperatura caem lá no Venturi? Essa queda de temperatura, junto com a umidade do ar, pode criar uma condição super perigosa, a formação de gelo dentro do carburador. Esse gelo vai literalmente entupindo a passagem de ar, sufocando o motor. E no pior cenário, pode causar uma perda total de potência. É um lembrete bem sério de como esse equilíbrio que a gente viu é delicado e absolutamente vital